Olá, pessoal. Nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de trigonometria, nossa terceira aula de trigonometria, então a gente vai avançando aqui com relação à parte desse conteúdo, tá bom? Nós temos aqui, deixa eu só espelhar aqui, bom? Para a gente dar continuidade, eu vou resolver primeiro uma questão com relação à simplificação, né, de expressões de trigonometria. Mas antes, espera aí, deixa eu só tirar aqui o menu. Pronto. Para a gente ficar um pouco mais concentrado aqui. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos aí, eu quero que sempre. Eu botei duas questões, tem lá no slide, e eu vou querer que você faça essa outra aí, tá bom? Vamos lá. Vou resolver essa daí, essa questão. Bom? Simplifique essa expressão. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é a tangente. A tangente é seno sobre cosseno. Então, vamos simplificar aqui. Ó. É seno de x sobre o cosseno de x. Tangente, seno sobre cosseno. A cotangente é a inversa da tangente. Então, é o cosseno de x sobre o seno de x. Certo? Aí você tem aqui o que é secante. Bom, a secante, pessoal, como a gente já tinha visto na aula passada, secante vai ser secante de x será igual a 1 sobre o cosseno de x. E a cossecante será igual a 1 sobre o seno. Tá bom? Então, vou botar aqui. Secante é 1 sobre o cosseno, vezes a cossecante é 1 sobre o seno, tá danado isso aqui. Então, você vai ter aqui o seguinte, que E1 vai ser igual. Eu tenho que tirar o MMC disso daqui. Né? Se você tivesse o MMC de 1/2 mais 1/3 menos 1/6, quem seria o MMC? Não seria 6? Certo? Que é múltiplo desses dois. Então, aqui, ó, esse e esse, né? Que são um produto, ele é múltiplo desse. Então, você vai ter aqui, ó, que o MMC vai ser cosseno de x vezes o seno de x. Tá bom? Quando eu divido esse por esse, você vai ter esse corta com esse e for sobrar seno. Seno vezes seno dá seno ao quadrado de x. Esse dividido por esse, cancela o seno com o seno. Né? Vou cancelar esse com esse. Tá bom? E aí sobra o cosseno. Aí o resultado, cosseno, eu multiplico por cosseno, que vai dar cosseno ao quadrado. Menos, agora, esse aqui dividido por esse, todo número dividido por ele mesmo é 1. 1 vezes 1 dá 1. Você vai ter que a minha expressão vai ser igual. Eita, que a garganta aqui está complicada. O que representa, vou repetir aqui, ó, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre cosseno de x vezes o seno de x. Bom, o que representa isso aqui, ó? Se você lembra, relação trigonométrica fundamental.
que é o seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é igual a 1. Então, isso tudo aqui é 1. Então, eu posso dizer que essa minha expressão vai ser igual. Isso aqui não é 1? Fica 1 menos 1 sobre cosseno de x vezes o seno de x. Isso aqui será igual a 0 sobre isso daqui, que é igual ao próprio 0. Tá bom? Então, aí já tem até a resolução. Vou apagar aqui porque eu vou botar aí o cálculo já feito aqui para vocês verem a questão. Tá bom? Ele já está feito aí as questões. Eu aproveitei e coloquei, mas porque é interessante a gente fazer o passo a passo, que às vezes vocês não compreendem essa situação toda do jeito que, ó. Aqui. Tem essa outra letra B, né? Eu fiz foi essa letra A aqui, ó. Tá bom? Essa letra A foi que eu fiz. Então tá aí, a letra A, a resolução dela, certo? Vamos rever. Vamos lá. Quem é o seno? Aliás, o que é a tangente? É seno sobre cosseno. O que é a cotangente? Cosseno sobre seno. A secante aqui, que você pode observar aqui, é 1 sobre o cosseno. E a cossecante é 1 sobre o seno. Bom, aí você vai tirar o MMC, não é isso? Né? Do cosseno, do seno e do cosseno vezes o seno, que vai dar esse mesmo aqui. Pego esse resultado aqui, eu divido por esse, e o resultado eu multiplico por esse. Né? Quando a gente vem divisão, nessa divisão, que você vai dividir esse por esse, cancela o cosseno com cosseno, fica seno vezes seno, que dá seno ao quadrado. Aqui eu divido esse aqui por esse, e o resultado eu multiplico pelo cosseno. Quando eu vou dividir esse aqui por esse aqui, cancelo o seno com seno, esse aqui que vai multiplicar o cosseno, que dá cosseno ao quadrado. Tá bom? Aí, o que foi que sobrou bem aqui, ó? Que agora eu vou ter que dividir esse daqui por esse aqui. Como são iguais, todo número dividido por ele mesmo é quanto? É 1. Aqui 1 vezes 1 é quanto, gente? Não é 1? Então, esse dividido por esse dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, vai ficar menos 1. Tá bom? Bom, aí a gente vai lembrar da relação trigonométrica fundamental aqui. Isso tudo aqui é quanto? 1. Fica 1 menos 1 e dá 0. Tá bom? Vamos para a próxima agora. Agora, essa aqui ficou para vocês fazer. Tá bom? Já está até feita, mas eu vou deixar algumas para vocês verem. Eu queria chegar na parte de relações trigonométricas no triângulo qualquer, certo? Relação de um triângulo qualquer. O que acontece? Né? O triângulo ABC da figura ele é escaleno. Olha aí. O teorema de Pitágoras não pode ser utilizado, já que não temos hipotenusa nem cateto. Né? Entretanto, traçando as alturas desse triângulo, obtém-se diversos triângulos retângulos. Com base neles, torna-se possível deduzir outras relações. E é essas relações que nós iremos ver de triângulos quaisquer, não é retângulo. Então, a gente vai ver a lei dos senos. O que me diz a lei dos senos? Depois eu vou ter lá embaixo para você observar. Certo? Bom, eu acho que eu vou fazer lá embaixo mesmo. Vou pegar essa figura e vou colocar lá embaixo, só para a gente poder fazer essa relação. Vamos ver bem aqui. Vamos deixar bem aqui. E eu vou pegar essa figura aqui. Vou colocar nessa bem daqui. Tá bom? Pronto. Aqui. Para a gente poder associar no próprio exemplo aqui, tá bom? Certo? Pronto. Então, vamos ver. Então, tá aqui esse triângulo qualquer, tá bom? Olha o que acontece aí, para você ver.
você tem, na lei dos senos, ele me disse que esse lado aqui está para o seno do ângulo desse lado, que está oposto a esse lado. Quem é o ângulo que está oposto a esse lado aqui, nesse ângulo alfa? Então, está aqui, ó. A está para o seno do ângulo oposto a A, que é alfa, não é isso? Ó. Tá certo? Assim como, né, vai estabelecer uma proporção, que é a igualdade entre razões. O B está para esse lado aqui, ó, está para o seno do ângulo oposto a esse lado. Quem é o ângulo que está oposto? É o que está formado no vértice B, que é o chamado beta. Então, Bzinho, que é o lado, está para o seno do ângulo de beta. Aqui, ó. Assim como C está para o seno do ângulo θ, formado no vértice C. E, por sua vez, ele vai estabelecer uma igualdade que representa 2 vezes o raio que é circunscrito ao triângulo que toca esses 3 vértices. Né? Isso aqui é chamada lei dos senos. Tá bom, gente? Lei dos senos. Quando é que eu uso lei dos senos? Quando tem mais ângulos do que lados. Então, você vai ter aqui o seguinte. Na lei dos cossenos, eu vou usar mais com relação ao lado. E o que que me diz? Que esse lado, A ao quadrado, bom, é igual ao produto, a soma do quadrado dos outros dois lados, que neste caso é B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois ângulos, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado por eles dois. Está sendo formado por B e por C, neste caso é quem? O ângulo alfa. Certo? Vamos tentar de novo. Então, isso quer dizer que se eu considerar o B, B ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, neste caso, A ao quadrado mais C ao quadrado, né? Ó, esse aqui ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mas esse não é o teorema de Pitágoras, viu, gente? Menos 2 vezes o produto desses dois lados, A vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado por eles dois. Formado pelo lado A e o lado C, ó, o lado A e o lado C é quem? Esse beta, tá bom? E C ao quadrado, se eu pegar esse lado aqui, C ao quadrado, vai ser igual a quem? O produto desses dois lados aqui, A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos o produto desses dois lados, 2AB, vezes o cosseno do ângulo formado por eles dois. Tá certo? O A e o B. Que neste caso, quem está formando o A e o B é o θ. Ó. E observe aí, né? Então, você tem aqui, ó, a lei dos cossenos. Tá bom, gente? Ok? A respeito de área, ele já é utilizado pelo próprio pela área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Aí vem com essa consequência. Mas eu vou fazer ela falar lá na frente, tá bom? Essa propriedade. Vamos nos concentrar só nessa daqui primeiro, tá bom? Vamos para um exemplo. Nós temos aí, pessoal, um exemplo, né, com relação a essas questões. O que é que nós temos? Paulo e Marta, eles estão brincando de jogar dardo. O Paulo, ele joga, eu vou resumir, né, a questão que a gente precisa perder muito tempo. O Paulo, ele está aqui, é o centro, o Paulo joga o dardo, está aqui, ó, é o lançamento de Paulo. O lançamento de Marta, o dardo dela ficou aqui, certo? A distância, né, do dardo de Paulo para Marta foi de 14 centímetros, né? A distância do dardo do que o Paulo jogou até o centro ficou de quanto? 10 centímetros.
Ele me diz ainda aqui nessa questão o ângulo, né? O ângulo formado, né? Em POM, esse ângulo aqui, ó, é 120. Tá bom? 120 graus. Bom, o que você precisa entender é que o cosseno de um ângulo alfa é igual a menos o cosseno de 180 menos esse ângulo. Ou seja, o cosseno de alfa, ou, que neste caso, cosseno de 120, a gente precisa lembrar disso aqui, ver isso aqui, usar essa formulazinha aqui, certo? É igual a menos o cosseno de 180 menos 120. Então, o cosseno de 120 graus é igual a menos o cosseno de 60. Você lembra quanto é o cosseno de 60? Né? Um meio, na tabela trigonométrica, a gente viu na aula passada, você pode recorrer lá. Por que eu estou fazendo isso? Guarde esse resultado aqui, tá bom? Vamos usar, como aqui ele me deu dois lados, e ele quer essa medida aqui, ó, de M até O, a distância que a Marta, do dardo de Marta até o centro. Esse lado, X. Então, eu vou usar a lei dos cossenos, eu vou riscar aqui para você ver, né? Aqui é 14, aqui é X, aqui é 10, e aqui é 120. Espera aí, deixa eu ajeitar, ficou feio. 14, 120 graus. E aqui é o X que ele está querendo, essa medida aqui é 10. Lei dos cossenos. Esse lado aqui, ao quadrado, é igual a esse aqui ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então, vamos lá, 14 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 10 ao quadrado menos duas vezes o produto desses dois lados, duas vezes x vezes 10, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados aqui, que é quanto? 120 graus. Aqui dá 196, tá certo? Perdão. Dá 196. Aí, aqui fica x ao quadrado, mais 100, menos 20x, vezes o cosseno de 120. Só que o cosseno de 120, ó, você lembra que eu falei, cosseno de 120, dá menos 1/2. Tá bom? Então, você vai ter aqui, ó, 196 x ao quadrado mais 100. Aqui, menos por menos, dá mais. 20 dividido por 2 dá 10. Bom, gerou uma equação do segundo grau. Vamos ajeitar essa equação do segundo grau? Fica x ao quadrado, né? Menos 10x mais 196 menos 100. Perdão, deixa eu ajeitar aqui. Vamos ajeitar aqui. X ao quadrado, né? Mais 10x mais 100 é igual a 196. Bom, x ao quadrado mais 10x. Aqui, se eu for passar para o lado de lá, que é igualdade, então, mais 100 menos 196 é igual a zero. Bom, então x ao quadrado, né? Mais 10x menos 96 é igual a zero. Bom, está aqui uma equação do segundo grau, gente. Você pode resolver pela fórmula da soma e do produto ou pela fórmula de Bhaskara, tá bom? Fazendo pela fórmula da soma e do produto, né?
pegar dois números que somado vai ser igual a menos. Você poderia fazer pela fórmula de Bhaskara, né? Qual é a fórmula de Bhaskara? Se vocês lembram, delta é b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Vou fazer aqui, né? Delta será igual. Quem é o b? O b é 10, fica 10 ao quadrado, menos 4, o a é 1, o c é menos 96. Delta será igual 100 mais, né? Aqui vai ser igual a 384. Delta será igual a 484. Tá bom? Aí você vai ter aqui o seguinte, é o delta, né? Então, quem é o meu x'? X vai ser igual a x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, que é 484, dividido por 2. Só que o b aqui, eu vou botar o valor do b, que é 10, né? Será igual a menos 100, certo? Bom, aqui você vai ter, isso aqui vai ser igual a quanto? A 26, opa, 4, 22, perdão. Opa, errei aqui. 22 dividido por 2. Bom, x será igual, que é a raiz de 484. Então, vai ficar 12 dividido por 2, né? A soma, né? Que vai dar 6. Ok? Bom, já sabemos que o resultado é esse, né? Porque só tem resultado positivo, o outro vai ser negativo. E como não existe medida negativa, o resultado é esse mesmo. Certo? Pois bem, pessoal, aí você tem o cálculo da questão. Vamos para um outro cálculo agora. Aqui você tem aqui o seguinte: uma ponte deve ser construída sobre o rio, unindo o ponto A até o ponto B, como ilustrado na figura abaixo. Então, está aqui a ponte, tem que ser construída aqui, ó, X é minha ponte, tá bom? Aí ele diz que este ângulo COB, ele já me diz aqui que é 57. Esse ângulo aqui é 57, aqui é 59. Quanto é que vai ser esse ângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto, gente? Não é 180? Então, isso aqui só pode ser 64. Tá certo? Então, nós temos aqui, como ele me deu todos os ângulos, né? Ele me deu essa medida bem daqui também, né? Que aqui é 30. Vai estar apagado aí, gente, mas aqui é 30 metros. Essa distância daqui para cá, ele diz na questão que é 30 metros, né? Distância de BC. Olha, ficou faltando lá na questão. Ok? Indique essa distância aqui da ponte X. Então, vou usar aqui lei dos cossenos. Lei, tá aqui, lei dos cossenos. Ou dos senos, perdão, porque me deu mais ângulos do que lá. Então, eu vou pegar 30, está para o seno de 64, ângulo oposto a ele, ó, assim como x está para o seno de 59. Tá bom? Observe que a questão anterior, eu tive que usar o cosseno, porque ele me deu mais lados do que ângulos. Nesse aqui, eu vou usar a lei dos senos, porque ele me deu mais ângulos do que lados. Então, vou fazer a regrinha de 3, né? Ó, vou repetir aqui, 30 está para o seno
seno de 64, assim como x está para o seno de 59. Perdão, 59. Bom, produto do meio pelos extremos, o que você vai ter aqui? Que x vezes o seno de 64 é igual a 30 vezes o seno de 59. Portanto, você vai ter que x vezes... Quanto é o seno de 64? Ele me deu aqui, o seno de 64 é 0,9. É igual a 30 vezes o seno de 59. De 59 é quanto? 0,87. Tá bom? Então, nós temos aqui, né? Nós vamos ter aqui o seguinte. Espera aí, só a garganta aqui está meio ruim. Bom, nós temos aqui o seguinte, que x será igual a 30 vezes 0,87 dividido por 0,9. Então, 30 vezes 0,87 dá 26,1 dividido por 0,9. Portanto, x será igual a 26,1 dividido por 0,9 vai ser exatamente 29 metros. Então, a largura dessa ponte que eu teria que fazer, essa daqui, é de 29 metros. Tá bom? Pessoal, a gente vai encerrar por hoje para não esticar muito tempo, certo? Depois a gente continua novamente, tá bom? Até mais.